Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos. Hoje é sábado, 15 de novembro, e sou William McMasters. Olá, do escritório da gravações A Voz de Deus, de Harare, Zimbábue. Aqui é o seu irmão, Steven Tutani. Então, bom dia, irmão Steven. Tenho de dizer isso logo de início. Assim que vi o título da mensagem do domingo passado, Sei onde você quer chegar. eu estava transbordando de expectativa, antecipação e entusiasmo pelo que estávamos prestes a ouvir. E, essa mensagem realmente toca o coração e ressoa profundamente na noiva. Meu amigo, praticamente cobre tudo o que cremos em uma fita, eu diria. Amém. Como se alguém perguntasse, por que você ouve a fita? Porque é o desvelar de Deus. E, irmão, ele nos revelou isso, irmão. Uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo grosso. Oh, meu Deus! Com certeza revelou. Quero dizer, só o título já é um sermão. O desvelar de Deus. Sim. Não tenho palavras para expressar o que essa mensagem realmente significa para nós. Mas essas fitas que temos ouvido, meu Deus. Quero dizer, como ele disse no início, no domingo, acho que expressa o que todos nós sentimos. Ele disse, eu sei que os seus corações estão cheios de gozo, esperando pela vinda do Senhor, e o meu também, transbordando, de ver as coisas acontecendo da maneira que estão. E a contenda nacional, e a igreja na condição em que está, e ver os sinais da sua vinda, tanto fisicamente como espiritualmente, e sabendo que este tempo de sua aparição está tão perto, simplesmente enche nosso coração de gozo saber que nós vamos ser transformados num destes dias. Nós vamos ser transformados destas criaturas que somos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos ansiosos por isso, assim como uma criança fica ansiosa pelo Natal. Amém, meu amigo. Amém. E é por isso que estamos tão focados. Até lá vamos permanecer com Deus, falando através de lábios humanos. Amém. Como os discípulos, quando Jesus disse que a menos que comam a carne dele e bebam seu sangue, não terão vida em vocês. E ele disse que toda a audiência se afastou dele. Sim. Então ele se virou para os 70 ministros que haviam sido escolhidos e disse, o que pensareis quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio? E eles não andaram mais com ele. Isso mesmo. E então ele virou-se para os apóstolos e ele disse, quereis ir vós também? Que redução, pensei, apenas esses 3 grupos que se foram. Mas aqueles discípulos, ele disse, não podiam explicar isso, mas criam. E foi então que o apóstolo Pedro fez aquela grande declaração. Pois nós estamos satisfeitos. Nós sabemos seguramente que tu, e tu somente, tens a palavra da vida desta hora. Amém. E gosto muito como o profeta acrescentou essa citação. E o que eles podiam fazer para voltar naquelas igrejas frias e formais das quais eles haviam saído? Disse, para onde iríamos? Vê? Nós estamos completamente persuadidos de que tu tens a palavra da vida. Vê? E eles não podiam explicar isso, mas eles criam nisso. Vê? Fim da citação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa citação significa muito para a noiva. Sim, ela significa. Eles não podiam explicar isso, mas eles criam nisso. Glória! Estou tão feliz por poder dizer que sou um dos tais. E sei que ele disse bem naquele mesmo lugar. Não se pode explicar a fé, é algo que se crê, e ela é tão sólida que não há nada mais que tome o lugar dela. Amém. Obrigado, Senhor, por ancorar em nosso coração a fé em Tua palavra, que nada pode tomar seu lugar. Nada pode nos mover da revelação que Ele nos deu. Amém. E é uma revelação, meu amigo. Gosto muito como ficou bem claro que somente Moisés tinha a palavra. Deus disse, deixe Moisés vir sozinho. E ele entrou naquela coluna de fogo, saiu com o rosto coberto e disse, a palavra de Deus em um homem, velado. Eu disse, Senhor, como você disse, não consigo colocar em palavras, como em nossos dias, novamente em cada culto, podemos ouvir a palavra do próprio Deus, falando através de lábios humanos.
alimentando-nos com nosso pão da proposição, que é só para os crentes, disse ele, e não pode estragar, pois permanece nesta glória Shekinah de uma geração a outra. Oh, que coisa! Amém. Quero dizer, verdadeiramente é tão simples, mas ainda assim está oculto. E como ele disse, mas aqueles predestinados viram Deus, um viu um homem, o outro viu Deus. Quero dizer, é tão claro quanto o dia para o crente. E claro, não adoramos o homem, mas é Deus velado na forma de um homem. Glória. Com certeza. E gosto muito da citação em que ele disse: prestem atenção às fitas à medida que elas chegam, prestem atenção a cada uma delas, como está ficando cada vez mais claro. Se vocês têm ouvidos para ouvir, vejam, olhos para ver. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, sou grato hoje por Ele nos ter dado ouvidos para ouvir e olhos para ver Deus, velado em carne humana, falando e revelando sua palavra para nós dia após dia. Amém. E também Deus em carne humana, vivendo em cada um de nós. Amém. É a isso que tudo se resume. Ele nos disse que somos cartas escritas, lidas por todos os homens. Ele disse que, por fora, parece um bando de santos roladores, velhas peles de texugo, mas por dentro se esconde a glória Shekinah. Quão maravilhoso! Louvado seja o nome do Senhor. Começamos hoje com uma nova informação sobre os crentes em Cuba que foram atingidos pelo furacão Melissa. Recebemos uma notícia do irmão Vladimir, nosso representante da gravações A Voz de Deus, sobre os crentes em Cuba e como eles foram afetados. O país está agora entrando em sua fase de recuperação de todos os danos causados pelo furacão. As quedas de energia continuam generalizadas e muitos sistemas elétricos ainda estão fora de serviço, deixando grandes regiões sem eletricidade. Como resultado, muitos crentes não têm conseguido carregar seus celulares, mas pela graça de Deus foi possível entrar em contato com quase todos e foi relatado que não houve perda de vidas ou feridos entre os crentes. Além disso, nenhum deles perdeu suas casas durante a tempestade. Alguns, no entanto, sofreram perdas de diferentes maneiras. Alguns crentes perderam suas colheitas e, em um caso, a casa de um casal foi inundada pelo rio próximo, resultando em danos materiais. Apesar desses desafios, os crentes em Cuba permanecem fortes e profundamente gratos pela mão protetora do Senhor durante este momento difícil. Mesmo para aqueles que não perderam nada diretamente, os dias após o desastre têm sido extremamente difíceis. Tudo foi afetado. As colheitas foram destruídas, as estradas danificadas, a eletricidade cortada e, consequentemente, o serviço de abastecimento de água potável nas cidades também foi interrompido. É, em todos os sentidos, uma verdadeira crise. Por favor, continuem lembrando de nossos irmãos e irmãs em suas orações. Com certeza. Também recebemos vários pedidos de notícias sobre a situação dos crentes em Madagascar. Para saber mais, entramos em contato com o irmão Solofo, nosso tradutor para o Malgache e representante local, para obter as últimas notícias. O irmão Solofo mora na capital Antananarivo, onde a maioria dos principais eventos do país começa antes de se espalhar para outras regiões. Ele compartilhou que, por enquanto, a situação parece um pouco mais calma sob o controle militar. No entanto, o país continua em uma grave crise financeira. O presidente recentemente deposto, junto com seu antecessor, roubou os fundos do governo, deixando o país em uma condição de extrema pobreza, sem recursos para reconstruir ou melhorar a vida de seu povo. Já classificado entre os 10 países mais pobres do mundo, as dificuldades enfrentadas pelos crentes são inimagináveis. Nosso irmão Solofo diz que eles conseguiram reabrir suas lojas, mas os negócios continuam bastante lentos devido à falta de dinheiro em circulação. As pessoas estão guardando o pouco dinheiro que têm para comprar alimentos e itens básicos para sobreviver, deixando muito pouco rendimento para muitos dos crentes em todo o país. Sem dúvida, queremos mantê-los em nossas orações, e é de partir o coração saber
que nossos irmãos e irmãs precisam enfrentar tempos tão difíceis. Encontramos consolo em saber que este mundo não é o nosso lar. Estamos de passagem e não demorará muito até chegarmos ao que é o nosso lar. Nosso irmão Solofo compartilhou a mesma esperança, dizendo: Estou mais do que feliz por isso, meus irmãos. Estou ansioso para ver nosso lar celestial. Estamos a caminho dessa terra. Os crentes aqui ainda estão passando por dificuldades, mas enviaram seus agradecimentos pelas orações e pelo pouco que pude fazer por eles. Por favor, transmita a nossa gratidão a todos os crentes que estão orando por nós. Deus os abençoe e Shalom, irmão Solofo. Em seguida, passando para a Tanzânia, o irmão Daudi Moaibula, nosso representante do escritório de Dar es Salaam, concluiu recentemente mais uma viagem maravilhosa de distribuição. É sempre inspirador ouvir como o Senhor continua a agir por meio desses esforços, alcançando crentes em todos os cantos do país. Seu relato diz: Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por nos permitir continuar a distribuir os tablets Ágapo aqui na Tanzânia. Antes de prosseguirmos com nosso relato, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos que contribuíram para assegurar que nossos irmãos e irmãs pudessem desfrutar dessas bênçãos. Estendemos nossos agradecimentos especiais a Gravações A Voz de Deus por aprovar e financiar essas viagens e por seus esforços dedicados, e a todos os santos ao redor do mundo por suas orações e sacrifícios. Viajamos na sexta-feira, 30 de agosto, mais de 1.000 quilômetros para servir a noiva de Jesus nesta região. Já havíamos visitado o mesmo local em 2021, mas alguns crentes de algumas igrejas não puderam comparecer devido às dificuldades de comunicação. Portanto, voltamos para servir esses amados mais uma vez. Ele continua: Durante nossa visita, esclarecemos o propósito da nossa missão, que é cumprir a visão da Gravações A Voz de Deus, de levar a mensagem a todas as pessoas necessitadas e concluir a obra que começou em 1947. Após a oração de abertura, começamos o processo de servir a todos os amados que vieram receber este alimento espiritual e, no total, distribuímos 87 tablets Ágapo para aqueles que chegaram. Lembramos a todos que mantivessem seus tablets limpos, seguros e que se certificassem de que os tablets fossem atualizados 1 ou 2 vezes por mês. Compartilhamos alguns conselhos mais técnicos para assegurar que nossos irmãos e irmãs pudessem obter o máximo proveito de seus tablets Ágapo. Também conversamos sobre a importância de ouvir a voz de Deus gravada na fita, pois é ela que é vindicada e verdadeira. Dissemos a eles que há muitas coisas que Deus disse e nos enviou por meio dessa voz. Lembre-se, quando eu estou falando, isso vai em torno do mundo, está vendo? E temos um sistema com as fitas ao redor do mundo e eles levam estas mensagens florestas adentro e a toda parte. E o Espírito Santo às vezes me leva a dizer algo que pode ser exatamente aquilo que ele queira para alguém lá na Austrália, em algum lugar, ou algo assim. Por isso, talvez, algumas condições você diria, bem, agora, essa condição não existe aqui. Para que ele disse isso? Talvez seja para algum outro lugar, veja. Louvado seja o Senhor. Isso é tão maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Que programa de Deus, gosto demais disso. Ele continua. Recebemos uma ligação de uma das igrejas que recebeu um tablet expressando que era um dia de celebração para eles. Muitos participantes nunca tinham ouvido a voz do irmão Brana antes e experimentaram isso pela primeira vez ao receber esta carta de amor, o tablet Ágapo. Shalom. Equipe da Gravações A Voz de Deus, Tanzânia. Nossa próxima história vem de um irmão da Tanzânia que recentemente compartilhou como o Senhor transformou um momento de grande provação em um poderoso testemunho de sua graça. Quando nosso irmão foi preso sem motivo,
ele se viu em uma situação de dificuldade e isolamento. No entanto, Deus tinha um propósito maior para a sua vida. Dentro das paredes daquela prisão, o Senhor abriu uma porta para que a mensagem da hora alcançasse algumas almas famintas. Nosso irmão escreve: "Fui preso sem motivo, e como cristãos, sabemos que Satanás, nosso grande adversário, anda em derredor porque seu tempo está terminando. Depois de receber minha sentença, fui levado para a prisão designada para mim aqui em Tonga para começar a cumprir minha pena. Os primeiros dias foram muito difíceis. Foi difícil me adaptar. Esta prisão não é um lugar fácil de se viver. Como não há crentes ali, decidi participar dos cultos realizados pela denominação pentecostal. Um dia, um pregador pentecostal veio nos visitar e, durante seu sermão, um dos detentos lhe fez algumas perguntas sobre a criação. Infelizmente, o pregador não tinha as respostas. Notei outro detento que parecia ter muitas perguntas também. Então, me ofereci para lhe dar um livro que eu sabia que ajudaria. Quando minha família veio me visitar, lhes pedi que trouxessem os 2 livros de Conduta, Ordem e Doutrina. Eles os trouxeram para mim, e um detento que estava chegando ao fim de sua sentença começou a ler Conduta, Ordem e Doutrina, número 1. Depois de ler apenas algumas páginas, ele disse que gostou tanto do livro que não iria devolvê-lo, e quando foi solto, levou-o consigo. Antes dele partir, dei-lhe as informações de contato de alguns crentes que faziam trabalho missionário na região, e por meio do testemunho deles, ele entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu ainda tinha o livro Conduta, Ordem e Doutrina, número 2, que então compartilhei com outro detento com quem eu vinha tendo companheirismo. Fiquei surpreso quando ele me disse que cerca de 20 anos antes, um pregador pentecostal dos Estados Unidos havia realizado reuniões e mencionado que não havia ministério maior no século XX do que o do irmão Branham, que estava associado à coluna de fogo. Quando o detento viu a foto do irmão Branham na primeira página, ficou muito interessado e quis saber mais sobre William Marion Branham e a mensagem. Ele continua: "Continuamos a ter companheirismo na prisão e, com o tempo, ele passou a crer na mensagem. Antes de ser solto, ele perguntou onde poderia encontrar os livros, e eu lhe disse que havia escritórios em Dar es Salaam, onde ele poderia receber o alimento espiritual a seu tempo. Quando o meu período de prisão terminou, recebi uma ligação da Gravações A Voz de Deus, informando-me que o irmão com quem eu estive na prisão havia visitado o escritório deles e recebido os livros, juntamente com um cartão de memória, para que pudesse continuar ouvindo a mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês. Seu irmão em Cristo de Tonga, Tanzânia." Uau! Isso é incrível. Bom, começa com ele se perguntando por que está sendo preso sem motivo, mas então vemos como o Senhor tinha tudo planejado. Bom, esse senhor tinha todas essas perguntas e nosso irmão tinha um livro que tinha as respostas. Amém. E ele disse: "Sabe de uma coisa? Eu gosto deste livro. Não vou devolvê-lo para você. Um abismo chama outro abismo, mas é maravilhoso ver isso. E como o Senhor havia plantado sua semente mesmo no coração desse outro senhor que tinha ouvido falar do irmão Branham 2 décadas antes." Isso é incrível para mim. 2 décadas antes. Isso é absolutamente incrível. Sabe, a gente nunca sabe, mas é tão incrível que o Senhor tenha tudo isso em suas mãos, não importa a situação. Quero dizer, você não fez nada de errado e foi colocado na prisão, mas agora há uma razão, há um propósito. Amém. Para fazer a maior coisa possível, dar esta palavra da vida eterna à próxima pessoa. Amém. E por fim, temos um testemunho maravilhoso para compartilhar da cidade de Goma, na República Democrática do Congo. Ele diz: "Shalom, noiva de Cristo. Sou o irmão Raul, da cidade de Goma, na República Democrática do Congo. Minha esposa Beatriz e eu gostaríamos de compartilhar um testemunho do que Deus fez em nossas vidas. Uma cura maravilhosa quando nosso filhinho foi atacado de cachumba no início deste ano. Há pouco mais de um mês, numa manhã, percebemos que nosso filho Lotus, de 2 anos e meio,
Tinha inchaço e vermelhidão abaixo das orelhas. Ele chorava quando tentávamos alimentá-lo e tinha muita dificuldade para comer. Depois de pesquisar na internet, percebemos que provavelmente era cachumba, pois um de seus primos com quem ele tinha convivido também havia sido infectado. Descobrimos que não havia tratamento médico específico para a cachumba, pois se trata de uma infecção viral, e a recuperação geralmente levava de 7 a 10 dias dolorosos. Não suportávamos ver nosso filhinho sofrer por tanto tempo e sem conseguir se alimentar direito. Naquele mesmo dia, decidimos orar e expulsar o espírito da doença, crendo, como o irmão Brana nos ensinou, que todas as doenças são demônios. Oramos e reivindicamos sua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu o alimentei e ele começou a chorar, eu disse a ele: "Tudo bem, você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo." Eu gosto disso. Eu também. Ele continua, mas em vez de parar como antes, ele continuou comendo. Quando ele chorou novamente, repeti a mesma coisa para ele e ele continuou quase como se nada tivesse acontecido. À noite, ele comeu com ainda menos dificuldade do que pela manhã ou mesmo durante o dia. Mas na manhã seguinte, sua condição parecia significativamente pior. Seu inchaço aumentou e ele parecia estar ainda com mais dor. Mas, lembrando-nos do que o irmão Brana havia dito em demonologia, estado físico, consideramos isso um sinal de que a cura estava ocorrendo e começamos a agradecer ao Senhor. Ora, é a mesma coisa que acontece quando um demônio é expulso de uma pessoa doente. Nos primeiros dias, sinto-me ótimo. Então começa a dizer: estou mais doente do que nunca. Perdi minha cura. Tão certo quanto a fé te tirou, a incredulidade traz direto de volta outra vez. Assim como a fé mata, a incredulidade ressuscita. Jesus disse: quando o espírito imundo deixa um homem, ele anda por lugares áridos e retorna com 7 outros demônios. E se o bom dono da casa não estiver de pé aí para proteger essa porta, ele entrará direto. E o bom dono da sua casa é a sua fé. Diga: fique longe. É isso. Uau! Essa é uma citação maravilhosa. Que citação! Ó, louvado seja o Senhor. Bom, o testemunho continua. Enquanto eu o alimentava, repeti para ele que ele estava curado em nome de Jesus Cristo. Naquela mesma noite, ele estava com a saúde perfeita, embora o inchaço permanecesse. No dia seguinte, isto havia desaparecido completamente e todos os sintomas desapareceram. Esperamos que este testemunho fortaleça a fé de alguém, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Uau, uau. Eles realmente colocaram a palavra em ação aqui. Ele diz que, tão certo quanto a fé matou, a incredulidade ressuscita. E eles mantiveram sua fé alta e isso permaneceu morto, eu diria. Amém. Bom, essa é uma ótima indicação para encerrar nosso episódio de hoje. E não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Jovens, lembrem-se de se manterem em dia com seus questionários sobre a mensagem da Young Foundations. E como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje e, se Deus quiser, esperamos ver todos vocês na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.